Nietzsche jamais se recuperou dessa tragédia, desse desespero. Isso o atormentou o resto da vida. E diz muito sobre o pensamento dele. Então, veja bem, ele foi criado num espaço cristão, mas ele não suportou a perda da pessoa que ele mais amava. A primeira coisa que ele fez, Nietzsche, quando recebeu dinheiro já adulto, aos 18 anos, em função de uma disputa judicial, foi exatamente comprar uma lápide do pai. Nem dinheiro para o sepultamento. Veja bem, o pai faleceu aos 4 anos de idade e ele só pôde comprar a lápide do pai quando completou 18 anos. E mandou que fosse escrito na lápide do pai a seguinte expressão: Dear Lieb never off. O amor nunca morre. Isso significa que, acima de tudo, o elo com o pai nunca tinha sido bem resolvido nesse genial pensador. Bom, os temas que eu vou apresentar, rápido, evidentemente, é a ideia da condição trágica, um puxa o outro, né? 2, a noção de niilismo, não se espantem com o termo, né? Na verdade, é algo um tanto mais fácil de entender. A transvaloração dos valores, né? Que esse impulso que Nietzsche sugeria que as pessoas deveriam ter para modificar a sua vida. Uma ideia muito interessante, que é a ideia do além-homem, ou do super-homem, ou do sobre-humano, no termo em alemão é Übermensch, né? Que não tem nada a ver com o super-homem americano, né? Mas está intimamente ligado com a capacidade que o ser humano tem de transformar a sua própria vida, de tomar as rédeas da sua própria vida para si, né? E a vontade de potência, que é, na verdade, esse desejo que você pode criar em si próprio para fazer da sua vida algo que vale a pena. E, por fim, a ideia genial do eterno retorno. E do amor forte, que eu vou explicar. Tá bem, Nietzsche se apropria das tragédias gregas. As tragédias gregas eram peças que surgiram no século VI a.C., peças teatrais muito diferentes. Já havia a tradição homérica. O que era a tradição homérica? Né? Os relatos religiosos, que hoje nós chamamos de mito, a Odisseia, a Ilíada, né? Também existiam os trabalhos de Hesíodo, como por exemplo os Dias e os Homens, a origem dos deuses. E esses textos não eram textos soltos, eram textos usados para ensinar os gregos a lidarem uns com os outros. Eram textos religiosos, mas sempre terminavam com finais felizes. As tragédias surgiram como uma ruptura com essa tradição. Existiam festivais de tragédias, de peças, né? As peças mais importantes eram selecionadas. Vocês devem lembrar de Sófocles, por exemplo, com a tragédia fantástica, a trilogia tebana, Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona, quem mais? Ésquilo, né, que escreveu a Orestes, que é uma tragédia belíssima também. Daqui a pouco nós vamos ver do que as tragédias falavam, né? E tantos outros tragediógrafos. Bom, Nietzsche, aos 18 anos, ele entra na Universidade da Basileia, na Alemanha, exatamente por ser um especialista nos estudos clássicos, especificamente os estudos gregos. A primeira obra dele chama-se O Nascimento da Tragédia. Qual é a origem da tragédia? Ele vai dizer de onde surgiu a tragédia, de onde ela apareceu. Aí ele diz lá no Nascimento da Tragédia: o anseio feio da boa e severa vontade dos antigos helenos para o pessimismo. Olha aí, isso já diz alguma coisa. Para o mito trágico,
para a imagem de tudo quanto há de terrível, maligno, enigmático, aniquilador e fatídico no fundo da existência. Então a tragédia, acima de tudo, fala da dor, fala do sofrimento, traz à baila a ideia de que, uma coisa que eu vou repetir muito, a existência é própria da existência um componente que às vezes nós pensamos que ele tem que ser erradicado, que é o sofrimento. Então essa é uma ilustração aí da trilogia tebana, é Édipo. Vocês sabem que o destino de Édipo é extremamente tortuoso. Não poderia aqui nem resumir um pedaço da tragédia escrita por Sófocles, mas essa ilustração é muito interessante por algo que Nietzsche vai tratar lá na frente e por um enigma que muitos de vocês devem ter escutado. A verdade tem a esfinge ali no canto e ela abordava todos os homens que chegavam nas cercanias de Delas, que era uma cidade grega. Ela lançava um enigma para esses homens. O enigma deveria ser resolvido, caso contrário, a esfinge devorava o indivíduo. A ideia era a seguinte: decifra-me ou me devora, ou será devorado. E qual era o enigma? O enigma era o seguinte: o que é que pela manhã anda em 4 apoios, à tarde anda em 2 apoios e à noite anda em 3 apoios? O homem foi a solução para o enigma. Veja bem, as tragédias trabalham com essas imagens, né? Qual é a imagem do homem que anda em 4 apoios? Evidentemente, o bebê. A tarde representa a maturidade, onde o homem anda em 2 apoios. E o finalzinho da tarde, ou início da noite, que é o crepúsculo, é o momento em que o homem atinge a velhice e precisa do 3º apoio. Resolvido o enigma, Édipo ganha alguns prêmios, mas não vamos perder na tragédia, né? Ele sofre barbaramente ao descobrir o próprio destino. E era esse o tema da tragédia: a dor, o sofrimento. Então diz lá Nietzsche, ainda, na verdade vou usar como referência 3 obras para esse nosso bate-papo. Uma chama-se Assim Falou Zaratustra, tem na nossa biblioteca, é O Nascimento da Tragédia, que eu já mencionei aqui. A interpretação para essas obras eu vou utilizar do professor Roberto Machado, que é meu professor na UFRJ, que é um dos maiores especialistas em Nietzsche no mundo, né? E alguns trechos da obra de Nietzsche chamada A Gaia Ciência, que quer dizer o saber alegre, né? Uma coisa bacana. Tá bem. Então, voltando à questão da tragédia, diz lá Nietzsche na obra O Nascimento da Tragédia. A questão fundamental da tragédia é a relação dos gregos com a dor. Olha, isso é muito novo. Estamos falando do século VI a.C., onde a mitologia homérica, né, de Homero, de Hesíodo, sempre terminava em final feliz. Por exemplo, a Odisseia termina num final feliz. É o retorno de Odisseu para sua amada, após 10 longos anos, né, guerreando, sofrendo, etc. Então, mas termina num fim perfeito, bonito e coisa e tal. As tragédias não, elas terminavam sempre com muita dor, com muito sofrimento. Isso chamou a atenção de Nietzsche. E o primeiro curso que ele dá então, na Universidade da Basileia é O Nascimento da Tragédia. Bom, o tema, portanto, diz respeito a isso. Os gregos, já vou mostrar uma imagem sobre isso, a partir das tragédias entendiam que o homem, que a existência humana, inevitavelmente é uma gangorra. Essa era a imagem, que oscila entre a dor, o sofrimento e a alegria. Então, de manhã você acorda, está tudo super bem. Ao voltar para a cama no final do dia, você tem a sensação de que houve
ocorreram coisas ruins, não sei, não foi legal, não foi bacana, ou vice-versa, você acorda mal e no final do dia você está bem, ou ao longo do mês, não importa a dimensão temporal. A ideia é que a existência é uma moeda com duas faces, uma de sofrimento e a outra da alegria. Todos os filósofos do pensamento ocidental, sem exceção, queriam erradicar o sofrimento. Nietzsche foi o único que disse: não, o sofrimento é parte inerente da vida. E é necessário viver por isso. E fracos são aqueles que acreditam que o sofrimento ele pode e deve ser erradicado por algum motivo, por alguma crença, por algum valor, né, que ele vai criticar bastante. Bom, aí um texto longo, me perdoe, de uma obra linda dele, chamada Aurora. Eu leio só para a gente continuar. Quem sofre gravemente olha a sua condição com uma assustadora frieza para as coisas do lá fora. Todas aquelas pequenas feitiçarias mentirosas nas quais o diabo comboia as coisas quando os olhos do sadio voltam-se para elas, desaparecem para ele. Ele próprio está diante de si, sem plumagem e sem colorido. Olha aí. Suponha-se que ele tenha vivido até agora em algum fantasismo perigoso. Essa suprema sobriedade trazida pela dor é o meio de arrancá-la disso e talvez o único meio. Só o título da obra é bonito demais, né? Aurora. Inclusive há uma passagem que ele diz: haverá o dia em que os homens acreditarão em várias auroras, vários renascimentos, né? E o que ele está falando aí desse cara que sofre gravemente? Olha, vocês devem conhecer casos de pessoas que, quando olham nos olhos da morte, mas não morrem, elas se tornam mais fortes e reconhecem o que é essencial na vida, o que é de fato essencial na vida. Há uma passagem no livro O Crepúsculo dos Ídolos, eu falei que ia falar de 3 livros, só estou falando de um ponto. Bom, há uma passagem na obra O Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, que ele diz assim: o que não me mata, me fortalece. Que se tornou um tema popular, né? Extraordinário. O que não me mata, me fortalece. Então é isso que ele está sintetizando aí. Ele sugeria a ideia de que você tinha que olhar nos olhos das dificuldades, nos olhos do sofrimento, da dor e dizer: é isso a vida? Pois bem, de novo. E ele termina a obra assim, falou Zaratustra, desse modo: foi isso a vida? Pois bem, de novo. Bom, então, a dor, veja bem, Nietzsche retoma essa ideia das tragédias. Ele vai dizer: o Ocidente inteiro deixa de lado o Ocidente. Deixa de lado a ideia de que a dor e o sofrimento são inerentes à existência humana. E vende a falsa ideia de que, na verdade, nós devemos, e é até moralmente louvável, que nós lutemos apenas por uma vida completamente feliz. Nas palavras de Nietzsche, como nós verificamos nessa longa citação, isso é um fantasismo perigoso. Porque você, quando se depara com a dolorosa experiência do sofrimento, você despenca. Lembre-se: aquilo que não me mata, me fortalece. Essa é uma passagem muito famosa de Nietzsche, muito de embrulhar o estômago. Ele era assim, eu insisto: a todos com quem realmente me importa, desejo sofrimento, desolação, doença, maus tratos, indignidades, o profundo desprezo por si, a tortura da falta de confiança e a desgraça dos derrotados. Ora,
estranho desejar isso para as pessoas que ele realmente se importa, né? É uma coisa que nós, quem lê pensa, esse cara é maluco. De fato, Nietzsche morreu, ele morreu louco. Ele morreu louco. Há uma controvertida ideia do porquê dele ter morrido no estado quase vegetativo que ele morreu. Alguns dizem que foi sífilis que ele contraiu na juventude, né? Outros estudos recentes demonstram que ele teve câncer cerebral. De fato, ele morreu um cara sem falar, sem pensar, sem se comunicar, uma espécie de vegetal. Ele sofreu para a única mulher que ele amou, que foi Ruth Salomé, que ele pediu em casamento, que era uma discípula dele, né? Se negou a casar com ele. E ele viveu em profunda solidão, já não digeria a morte do pai, como eu falei, do irmão, né? Ele próprio sofria de dores estomacais muito grandes, de dores de cabeça muito grandes, que culminou, evidentemente, no falecimento dele. Então, ele era um cara, vamos dizer assim, que tinha moral para dizer: bom, olhe nos olhos no sofrimento e você vai se fortalecer. Porque em momento algum ele fraquejou. Há uma outra obra dele, chama-se Considerações Extemporâneas, que ele diz: o que eu vou dizer hoje só vai ser compreendido num tempo diferente do meu. E é bem verdade, Nietzsche virou uma espécie de pensador pop, né? Inclusive foi lançado um livro há pouco tempo chamado Nietzsche para Estressados. Ele virou pop, coisa que outros filósofos como Kant, Descartes, Platão nunca vão ter essa popularidade que Nietzsche tem hoje. Nietzsche hoje é um dos autores mais lidos no mundo. Não existe um departamento de filosofia que não tenha uma linha de pesquisa voltada para esse pensador. Então ele pensou um mundo diferente do dele, e nós vamos ver por quê. Bom, é estranha a citação, é estranho o desejo, mas nós vamos ver então por que Nietzsche disse tamanha estranheza. Bom, essa é uma outra citação que eu vou ilustrar com uma imagem muito bacana, e que ele vai dizer, olha, mais ou menos o que os gregos disseram, né, sobre a gangorra, estão lembrados? O homem, a existência humana é uma gangorra que oscila entre a alegria e a tristeza. Então ele diz lá no Zaratustra, assim falou Zaratustra: o homem é uma corda estendida entre o animal e o além-homem, o super-homem, o Übermensch, né? O sobre-humano. Uma corda sobre o abismo. A imagem do abismo em Nietzsche é muito forte também, né? Ele sempre vai trabalhar com essas metáforas: o abismo, a montanha. Perigoso passar um abismo, perigoso seguir esse caminho, perigoso olhar para trás, perigoso temer e parar. Então a existência para Nietzsche é uma porta-banca. É perigoso parar. Não é perigoso? Porque tem um abismo. Se você parar, você pode cair. Se você ousar voltar, você pode cair. Se você ficar parado, você pode cair. Então, a vida é essa porta-banca. Mas se você continuar, e se você atingir a sua meta, está aí um grande prêmio louvado. Mas você vai sofrer para burro para chegar lá. E ele vai dizer já já, o mais importante é o percurso, não a meta, mas o percurso. Ou seja, o momento que você está na porta-banca e diz: vou desistir. Esse que desiste era o que Nietzsche repugnava. Esse que diz: não vou mais, estou com medo, não tenho coragem. O homem da não coragem para Nietzsche era o medíocre. Ele dizia isso com todas as palavras, né? Eu insisto, nós temos essas obras lá na nossa biblioteca, da coleção Os Pensadores, né? São trechos que resumem a obra completa dele. São obras incompletas da coleção Os Pensadores. Então a ideia é essa: a condição humana é uma condição trágica. O que significa o trágico? Assumir e afirmar que a vida tem essas duas faces. Ela é alegre, mas ela é sofrida. Pior
toda a nossa conversa, que eu espero que vá até meia-noite. Assim falou Zaratustra, ele diz, há uma passagem muito bonita, em que o livro começa assim, é uma obra de literatura belíssima. Zaratustra estava na caverna há 10 anos, era um eremita. Então há um momento em que ele desperta e diz, bom, vou em busca dos homens. Faz um elogio ao sol, que é uma metáfora muito interessante. A luz no Ocidente sempre foi uma representação da racionalidade, né? Desde o mito de Platão, o mito da caverna de Platão, né? Essa coisa toda. Né? Iluminar é fundamental. Então Zaratustra sai da sua caverna e diz, vou dar as boas novas para os homens. E ele vai para a praça do mercado. Chegando lá, ele vê exatamente um equilibrista que colocou uma corda em um canto e no outro, sobre um abismo. Esse artista, que era chamado de funâmbulos, né, os equilibristas, ele começa a andar sobre a corda. E Zaratustra está no meio da multidão, assistindo aquele cara atravessando lá a corda. De repente, aparece um esquisito palhaço, pisa na corda, dá uma cambalhota por cima do equilibrista, né, caindo de frente para o equilibrista e balançando a corda, até que o equilibrista não aguenta mais e cai. Então, o que representa esse palhaço? Na interpretação do professor Roberto Machado, essa é uma passagem extraordinária do pensamento trágico de Nietzsche. Esse palhaço representa, né, os nossos demônios. Aí não é no sentido religioso. Em alemão é Treuer, né, e em alemão existe uma outra palavra para o demônio religioso, que é Dämon. Então aí não é no sentido religioso. Esse demônio aí é uma metáfora que nós vamos ver lá na frente para esses desejos conflitantes que existem no ser humano, que ora nos deixam numa situação de indecisão. Ora, Paulo, eu vou para frente, eu vou para trás. Estão entendendo? O equilibrista, a tragédia do equilibrista qual foi? Se deparar, olhar nos olhos dos nossos próprios demônios e pensar, e agora, o que eu faço? Recuo, me mantenho, vou para frente. Ele não aguentou olhar nos olhos do seu próprio demônio. Isso Nietzsche não admitia. Para ele, nós tínhamos que olhar para nós próprios e perceber a condição trágica de cada um de nós. Vamos morrer, isso é inexorável, o sofrimento não é possível de ser erradicado da existência e eu tenho que olhar para a vida com o queixo para o alto e seguir em frente. Nós vamos ver como ele termina essa ideia de uma forma extraordinária, vou mostrar um vídeo belíssimo que traduz a ideia do eterno retorno. Então, o começo do Zaratustra é isso daí, a ideia do palhaço, do esquisito palhaço que vem nos desequilibrar. E é necessário tomar uma lição e uma atitude a partir disso. Diz lá Nietzsche no Zaratustra, a grandeza do homem consiste em ser uma ponte e não uma meta. Olha aí. É aquilo que você faz ao caminhar. O que se pode amar no homem é ser ele uma ascensão e um declínio. É enigmático, né? Extremamente enigmático. Nietzsche escrevia desse modo, né? Como eu disse para vocês, eu vou seguir aqui a obra do professor Roberto Machado, chama-se Zaratustra, uma tragédia nietzschiana. Né? A propósito, as tragédias não foram só coisa dos gregos, os gregos inventaram. Vocês devem lembrar da tragédia famosa do alemão Wolfgang Goethe, que escreveu Fausto, né? Uma obra traduzida agora para o português bilíngue, da editora 34, que é também uma tragédia. Mas Roberto Machado defende que o Zaratustra é a tragédia nietzschiana. O Zaratustra, ele passa por um processo de aprendizagem de que a vida é essa condição trágica.
Então, quando ele fala que o importante é a ponte, é o caminhar, a imagem que eu vou mostrar já já, eu acho que vai ilustrar melhor do que as minhas palavras, ele está falando para você o seguinte: olha, o mais importante na vida não são os objetivos, mas, acima de tudo, o caminho que você constrói para atingir os seus objetivos. E a ascensão e o declínio é exatamente a ideia de que o homem ele tem que conviver com o sucesso e com o fracasso, que são partes inerentes da vida. Eu acho que essa imagem é uma imagem que ilustra bem o que Nietzsche fala sobre aquilo que nós devemos amar no homem, aquilo que é louvável, a grandeza do homem, é o caminho, e não a meta. Então você tem numa extremidade algo que talvez seja morto, ou pode ser construído de uma outra forma. Pode começar de um modo que você acredite que vai terminar igual, mas tudo vai depender de quê? Do caminho.